E hoje eu quero conversar com você a respeito do efeito do excesso de confiança nas decisões do negócio. No outro vídeo eu falei sobre o excesso de confiança, aprofundei de como é que ele opera dentro da cabeça do dono. Agora eu quero conversar e mostrar para você os efeitos que isso vai ter, que o excesso de confiança terá dentro do negócio, fazendo o dono ter prejuízos, problemas de crescimento, problemas com o time e, sobretudo, travar o crescimento. O ponto cego se torna o próprio gargalo do negócio. Vamos ver como não ser refém desse ponto cego no seu negócio, beleza? Se você ainda não me conhece, então eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, onde eu ajudo donos de negócios que estão começando a escalar, a criarem uma estrutura enxuta, altamente rentável, com times que dependem cada vez menos dele, do dono no operacional, e eu ajudo nesse sentido. A gente precisa saber sobre os pontos cegos que fazem uma grande parte em efeitos sobre o faturamento, sobre a margem e sobre a estrutura do dono. Existe essa influência que vai atrapalhar muito, e uma delas que eu estou trabalhando aqui, num outro vídeo eu gravei sobre a mente do dono, e agora nós vamos conversar a respeito da influência do excesso de confiança no dia a dia de um dono de negócio. Bom, existem várias influências ruins quando o dono ele opera pelo excesso de confiança. Eu vou começar aqui por uma área muito vital, que é a respeito dos times. Um dono excessivamente confiante, que confia muito em si, ele vai ter muita dificuldade, ele vai estar muito cego para ouvir o que os colaboradores têm a dizer. Então, talvez por uma questão mais individualista, de ter tirado da tração do negócio, tirar o negócio do zero, o dono teve que fazer muita coisa sozinho. Ele contou com a ajuda de alguns freelas, mas ele teve que provar que aquilo era possível, superar descrenças próprias e de outras pessoas. E nessa superação e ao passar por essa fase de validação do negócio, o dono precisou ser muito confiante. Só que aí ele desenvolve um excesso de confiança. Então, basta a gente ver que no antigo Império Romano, né, no Império Romano, o que acontecia na antiguidade, né? Eles tinham uma pessoa, um escravo, que ele ficava falando para os generais que voltavam da guerra, muito confiantes de suas batalhas, tinham vencido suas batalhas. Tinha um cara que ficava sussurrando no ouvido: você é mortal, você é mortal. Alguns diziam que você não é Deus, mas você é mortal, você é mortal. Porque o cara voltava com uma confiança tão absurda que, inclusive, alguns deles, alguns generais, ficavam tão confiantes que começavam a tramar, fazer uma revolta contra o próprio Senado e tomar o poder do César. Então eles tinham esses mecanismos de ter pessoas ali que na passeata de Roma, quando chegava em Roma, ou na capital, ou em outras cidades, ele tinha essa pessoa para tentar dar uma abaixada na bola, né, do general. Então todo dono de negócio ele precisa cultivar essa disciplina. Ele não vai ter uma pessoa ali falando para ele no ouvido dele: você é mortal, você é mortal. Mas ele precisa ter alguém que ajude ele a avaliar quando ele está sob esse efeito. Por isso que eu recomendo demais, assim, sabe? O dono não pode ser um cara solitário. Ele precisa ter um time, no qual ele possa construir relações de confiança. Na medida em que ele constrói essas relações de confiança, ele forma pessoas com senso crítico, que vão ter mais autonomia. E tudo que eu ensino aqui é com essa finalidade, para que o dono ele possa formar pessoas que pensem criticamente a respeito do que ele está trabalhando. Então, onde que ele vai, se ele não tem isso, o que ele vai fazer muitas vezes? Ele vai ter problemas com o time porque ele vai ser excessivamente confiante a respeito de tudo que ele pensa. E quando o dono ele começa a sair do operacional por um tempo, ele começa a perder a noção de quanto tempo, por exemplo, as coisas levam. Um prazo coerente para uma determinada tarefa ser feita é uma semana. Mas ele na cabeça dele leva 3, se ele apertar um pouco ali, as pessoas fazem em 3 dias, né? Poderia levar 5 dias, sem contar o final de semana, as pessoas poderiam fazer em 3 dias. Só que o que acontece com o tempo? Vão ter algumas etapas, vão ter alguns problemas ali nessa gestão. Ou o dono vai colocar uma força muito grande, a equipe vai performar sob muita pressão no começo e depois ela espana, ela não aguenta sustentar esse ritmo. Ou ele vai ter também a debandada, pessoas vão sair porque não
fica irrealista. E ele começa a não ser levado a sério pelo time também. É uma outra coisa que acontece quando ele é muito excessivamente confiante. As pessoas já começam a hackear, as pessoas com o tempo percebem, né? E é duro quando, por exemplo, pelo excesso de confiança, a pessoa começa vamos por exemplo aqui dar, né? A pessoa começa a estragar os próprios relacionamentos entre si. Ela não tem humildade para ouvir, ela se torna cada vez mais individualista. Inclusive o excesso de confiança ele é uma máscara, né, que o dono precisa sustentar para ele sempre estar certo, como se ele precisasse estar certo. Ele se torna quase que uma muleta depois, uma máscara e uma muleta para o dono se manter crescendo desse jeito, só que é um descolamento da realidade e tudo que não é real, né, ele acaba não se sustentando com o tempo, porque o mercado vem lá e moe a percepção dele com uma chuva de realidade aí de mudanças no mercado, e uma forma de ter mais uma objetividade é ter diferentes pontos de vista. É claro que o dono vai precisar capacitar o próprio time para eles pensarem criticamente junto com ele, mas assim, o que eu quero dizer é pensar sozinho e não permitir a visão de ninguém, sobretudo a respeito de prazos que eu estava falando aqui, montar prazos, ter um alinhamento de prazos com o colaborador, construir junto com o colaborador ajuda a sair desse efeito do excesso de confiança. Porque muitas vezes o excesso de confiança também ele tem a ver com a própria desconfiança, é uma compensação da desconfiança que o dono tem em si mesmo e nos demais colaboradores. Então ele vai falar assim, mas eu não posso dar um prazo muito longo, porque daí o colaborador aproveita. Só que assim, se ele tem esse pensamento, ele já está partindo de uma relação de desconfiança. Se ele pensa que ninguém vai fazer tão bem quanto ele, tão rápido quanto ele já parte de uma reação de desconfiança. Outra coisa que ele precisa entender é que muitas vezes ele levou alguns anos ali para conseguir fazer com aquela velocidade aquilo. E o colaborador não tem tudo aquilo de experiência, né? O colaborador não é o dono do negócio, o colaborador não está à frente do negócio. Muitas vezes alguns colaboradores acabaram de entrar e não foram devidamente capacitados para operar na velocidade que o dono tem. E se ele está sob influência do excesso de confiança, ele vai acreditar que todo mundo está cheio de problemas, que as pessoas não operam tão bem quanto ele, ninguém faz tão bem quanto ele, tão rápido quanto ele, e ele vai estragar essa relação com o time. Ele não vai conseguir construir times dessa maneira, sobretudo nessa fase de crescimento que a gente está falando aqui, né? Que é quando estão começando a escalar. Outra coisa que ele vai ver também é quando o dono ele acaba tendo problemas também na hora de manter um alinhamento a respeito de finanças. Ele muitas vezes um dono excessivamente confiante, ele acaba tomando decisões ruins a respeito de novos projetos, investe um dinheiro em projetos, em novidades. Eu já vi donos de negócios terem uma linha mais forte em mentorias, por exemplo, e quererem migrar para eventos sem um devido planejamento, e aí a gente viu que realmente foi um prejuízo na certa, porque era um tipo de dinâmica financeira, de riscos que era completamente distinto, mas o cara precisava manter o excesso de confiança alto ali e ele acabou tomando decisões ruins financeiras, o que levou o negócio a descarrilhar. Nas aparências não apareceu tanto, mas nos bastidores ficava muito claro isso, ok? Descarrilha e é uma máscara. Lembrando que todos esses pontos cegos, eles são cultivados muitas vezes. É um desequilíbrio interno que faz a pessoa manter a atuação. Quando ele precisa, ele está em desequilíbrio, ele está totalmente desalinhado. Eu não estou falando aqui de uma vida perfeita, tá? De uma vida totalmente alinhadinha, mas eu estou falando de uma vida deliberada, uma vida disciplinada, tá? Uma vida disciplinada para poder tomar decisões de forma alinhada. Ele vai ter esse problema de mau uso das finanças, porque tudo que ele imagina que vai acontecer, ele acha que vai acontecer na realidade. É importante sonhar, é importante ter metas, mas é importante compreender que as coisas levam um tempo para se processarem e pode ser que a ideia dele não seja tão boa assim, na prática, não se valide. Ele não pode pôr todo o dinheiro numa ideia que ainda não foi testada. Por isso que basta uma ferramenta muito clara, que eu já comentei nos outros vídeos, é ir lá e testar. Então, é por isso que no negócio ele vai ter muitos prejuízos, vai ficar muito claro o nível de prejuízo que um negócio passa a ter quando o dono opera sob excesso de confiança. Vai ter prejuízo financeiro, vai ter prejuízo de tempo com o time, vai ter prejuízo de energia gasta numa coisa que não foi devidamente deliberada. Eu digo isso a respeito de criação de novos produtos, ao invés de persistir, ao invés de fazer ajustes em produtos já existentes. Criação de novas frentes de negócios antecipadamente,
quer ir para o presencial, ficou difícil, bateu num gargalo ali na frente principal, começa a querer criar novas coisas, ainda não tem uma estrutura bem organizada e acaba forçando a barra ali para criar novas coisas quando ele deveria estar disciplinado para fazer algo de forma mais consistente e assim sucessivamente. Tudo isso por essa máscara, por essa distorção que é o ponto cego do excesso de confiança. Já falei para você nos outros vídeos também que, pontos cegos é uma coisa que, nossa, cara, dá para falar muito a respeito do excesso de confiança em várias áreas, mas o ponto precisa equilibrar para não tomar, para não deixar esse efeito. O excesso de confiança tem um efeito de quase de prazer, de dopamina ali quando a pessoa está tomando decisões sobre ela. Então ele não vai parecer que é um excesso de confiança, vai parecer que a pessoa está ali, ela está firme, que ela está mandando bem, mas no final das contas ela está indo para uma rua sem saída ou para um abismo sem perceber. De nada adianta ir com toda velocidade e com toda confiança num caminho que não tem futuro, ok? E isso, o excesso de confiança é muito bom em deixar o dono no perrengue, deixar o dono fazendo aquilo, fazer as coisas erradas que não vai fazer o negócio crescer, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere dar o seu like e também, se você quer trabalhar os pontos cegos no seu negócio, considere também conhecer os trabalhos aqui que eu faço da Decision Pro, junto com os donos de negócio, treinando eles para não serem tão reféns dos pontos cegos, e isso faz com que eles consigam fazer seus negócios crescerem de forma enxuta, altamente rentável e com um time que depende cada vez menos dele no operacional, beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.